Olá pessoal, bom dia a todos e a todas, bom dia tutores, alunos, bom dia a todos os polos que nos acompanham e hoje nós estamos fazendo a revisão da 8ª aula. Eu peço aos queridos alunos que vocês anotem, façam seus registros de tudo que nós vamos passar aqui, vamos resumir um pouco de cada unidade para que você possa fazer uma boa atividade, né, e você seja bem sucedido nessa finalização de módulo. Tudo bem? Vamos lá para o próximo slide. Então, hoje nós vamos estar revisando a questão do século XIX, né, que parte dos países da Europa passavam por grandes mudanças. Depois de centenas de anos de dominação dos nobres, do clero, entrava em cena os novos personagens que mudaram o eixo do poder, como, por exemplo, a burguesia. Surgiram pequenas e grandes cidades chamadas de burgos. Aos poucos, seus habitantes, artesãos, pequenos comerciantes, funcionários do reino, organizaram-se e rebelaram-se contra os nobres, chefiados pelos monarcas, em reinos como Inglaterra e França. Agora vocês vão estar observando, fazendo esse acompanhamento, quando fala-se sobre clero e sobre nobres. Vamos verificar um pouco o que seria os nobres. Né, são membros, né, compostos da alta sociedade, que são os senhores feudais, donos de terra, de grandes comércios, conde, duque. Essa classe detentora de terras arrecadava impostos dos camponeses. Tais domínios foram doados pelo rei. O próprio rei doava, né, o domínio a eles. Por causa do enfraquecimento da realeza. Os nobres, eles viviam em grandes castelos, eram conhecidos pelas grandes propriedades. Eles não pagavam impostos, além de cobrarem das classes menos favorecidas. Tinham o próprio tribunal para serem julgados. Tinham direito a usar armas e possuíam grandes exércitos, incluindo cavalos. Então, vocês podem observar que na aula anterior, que nós falamos sobre clero, sobre o rei, que ele estava enfraquecendo, esse enfraquecimento ocorreu devido a ele não cobrar imposto nem dos nobres e nem do clero. Quem sustentava o rei era a base, a primeira base, ou seja, os trabalhadores. Só que quem pagava imposto era só os trabalhadores. O clero, o nobre, não pagava imposto. E como que o rei estava se mantendo? Através dos impostos. Mas, porém, o clero e os nobres não pagavam. E isso fez com que o rei enfraquecesse e fosse perdendo o domínio. Vamos lá para o próximo. Quem era o clero? Conforme eu havia comentado, são membros da Igreja Católica. Eles exerciam grande influência, poder, eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Eles compunham essa categoria e eram isentos de pagamento dos impostos e arrecadavam dízimos dos fiéis e detinham grande parcela de conhecimento, que eles transcreviam também os seus manuscritos, livros, eram livros sagrados, e perpetuando o ensinamento aos futuros religiosos. Vamos lá verificar os burgueses. Quem eram os burgueses? Eles eram os habitantes dos burgos de pequenas cidades protegidas por muro. Estes eram pessoas que se dedicavam-se ao comércio de mercadorias. Por exemplo, roupas, especiarias, joias. Eles eram desprezados pelos nobres. Os burgueses, eles dedicavam-se ao comércio. Alguns séculos mais tarde, ele serviria de base para o surgimento do capitalismo.
Suas sociais preocupações são os valores da propriedade e preservação do capital, a fim de garantir sua supremacia econômica, e o objetivo da burguesia era apenas o lucro, a produção e manter o lucro. Quanto mais produzisse, quanto mais lucro, melhor era o crescimento do comércio. Só um pouquinho, pessoal, que eu já estou mudando aqui. Vamos lá agora para o século XIX. No século XIX, em meio à dominação do poder eclesiástico e monárquico e consolidação do capitalismo, com suas fábricas, indústrias, surge o movimento operário, que era uma nova classe que via suas condições de vida e trabalho piorarem com o crescimento da industrialização, enquanto que a burguesia, ela concentrava cada vez mais riqueza e poder. E a classe operária se sentia cada vez mais desvalorizada, cada vez mais explorada, questão de horas afins, o salário não era de acordo com as jornadas de trabalho e eles se sentiam muito prejudicados. Vamos lá verificar agora o próximo slide? Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Com esse crescimento de indústrias, as fábricas aumentando, a classe operária também produzindo cada vez mais, havia uma necessidade de melhorar também a questão da produção. E aí, no século XVIII, na Inglaterra, intensificou-se o processo de industrialização. Mão de obra é substituída pelas máquinas, manejadas pelos operários. Nesse período aqui, pessoal, foi necessário capacitar os funcionários para eles poderem, como vocês veriam aqui na imagem, para eles poderem manusear a máquina. Não bastava eles estarem ali trabalhando, já que vai inserir um outro equipamento, é preciso ter uma mão de obra qualificada. E aqui o crescimento desses processos de produção de bens materiais foi chamado de Revolução Industrial, que provocou muitas transformações na sociedade. Vamos lá para o próximo slide para vocês poderem estar dando sequência às suas anotações. Quais foram essas mudanças? Vamos verificar agora essas mudanças que ocorreram em meio a essa revolução. A primeira mudança foi a intensificação da exploração do trabalho pelo capital. O trabalhador tornava-se apenas possuidor da força de trabalho, que vende ao capitalista, tornando-se dependente para a sua sobrevivência. Ou seja, eles precisavam trabalhar, eles detinham a força do trabalho, eles vendiam em troca da sua sobrevivência. Agora nós vamos estar verificando a questão da indústria moderna. Então, a indústria moderna, ao produzir mercadorias em grande quantidade e baixo preço, fez quase desaparecer a produção artesanal. Os antigos artesãos, vamos verificar como é que ocorreu toda essa mudança. Foram obrigados, olha só, foram obrigados a se sujeitar aos capitalistas que sistematicamente os exploravam. Jornada de trabalho se estendia até 16 horas diárias. E houve um período que de tanta jornada de trabalho começou a ocorrer muitos acidentes, porque uma pessoa trabalhar 16 horas corrida com pouco intervalo para descanso, ela começa a ficar estressada, o raciocínio dela começa a ficar lento. E isso também favoreceu a muitos acidentes dentro das próprias empresas. Vamos lá para o próximo slide.
Aqui nós temos as péssimas condições de trabalho. Nessas péssimas condições de trabalho, vocês podem estar observando que nas fábricas eram comuns acidentes, conforme eu falei agora há pouco, eram comuns acidentes aqui. Conforme vocês acompanham aqui, esses acidentes, olha, eles mutilavam e tiravam a vida de muitos operários, homens, mulheres e criança. Férias, descanso semanal, remunerado, licença maternidade, licença saúde eram direitos inexistentes naquela época. E hoje nós sabemos que foi um grande avanço para a classe trabalhadora, que hoje nós temos um amparo legal das leis, que hoje nós podemos trabalhar um ano e tem 30 dias de férias. Hoje as empresas elas se adaptaram aos planos de saúde, que na época era inexistente. Licença maternidade, isso não existia. E hoje nós temos tudo isso devido às mudanças, às lutas de classe por melhores condições de trabalho. Vamos lá para o próximo. O próximo é a segunda mudança, é o crescimento das cidades acelerado pelo processo de industrialização. Houve uma grande mudança nesse período. A população foi atraída para os centros urbanos, provocando o êxodo rural. Aqui, ó, provocando o êxodo rural. Houve uma migração do campo para a cidade. E isso fez com que a cidade crescesse, a cidade evoluísse a nível de população. Em 1850, na Inglaterra, o número de pessoas que moravam nas cidades já eram superior das que viviam do campo, porque houve essa migração. Saíram do campo em busca de melhores condições salariais e foram para a cidade. Mas quando chegam à cidade, eles vão trabalhar, mas eles se sentem explorados. Já não tem aquela vida do campo que tinha seu pedaço de chão, que tinha suas plantações, seus animais. Passou a viver uma outra vida, uma vida na cidade. E a terceira mudança que nós vamos verificar agora é a transformação do estilo de vida. No campo, embora explorado, aqui como eu falei agora há pouco, pelo senhor feudal, os camponeses, ele possuía seu pedacinho de chão, na qual criava animais e cultivava a terra para a sua subsistência. Possuía sua habitação, não tinha horário de trabalho, um trabalho rigoroso. Eles eram livres para decidir onde eles queriam morar. Não queriam mais morar no campo, vai morar na cidade, mas teve que se ajustar e se adaptar à vida na cidade. Como que funciona? Totalmente diferente do campo. E aqui a Inglaterra, ela foi pioneira da Revolução Industrial. Observe como foi que aconteceu esse processo da Revolução Industrial na Inglaterra. Só foi possível graças ao rompimento do sistema feudal nesse país. Ainda no século XVII, por meio da Revolução Gloriosa, ela então passou a ser governada por uma monarquia constitucional que dava reais poderes ao parlamento. Nesse regime político, o rei, ele reina, mas não governa. Existe um rei, mas ele já não detém aquele poder que ele tinha. Já tinha acontecido esse regime militar. Então o rei começou a perder suas forças. Lembra que eu falei nos slides passados? Ele só arrecadava imposto da população, do povo que trabalhava e que servia a ele. Então ele arrecadava. O clero, os nobres, nenhum pagava imposto. Isso fez com que ele enfraquecesse. Quando surge esse regime político, ele continuava como rei, mas ele já não detinha mais aquele poder que ele tinha antes. E aqui, sintonizando com os interesses burgueses, olha só como é que ficou. O parlamento tomou medidas que facilitaram a transformação da estrutura agrária, modificação das relações trabalhistas no campo,
o aperfeiçoamento das técnicas de produção, que desenvolveram o capitalismo e prepararam o terreno para a Revolução Industrial. As modificações começaram a acontecer. E o Estado sou eu. Vamos verificar como que ficou essa frase, o Estado sou eu, como surgiu e quem falou essa frase. No final do século XVII, havia um descompasso entre quem detinha o poder econômico e quem exercia o poder político. Ou seja, quem tem o poder econômico maior é que vai dominar o poder político. Os burgueses já exerciam, olha só, poder econômico devido às grandes indústrias. Os nobres, eles continuavam sendo nobres, a deter o poder político centralizado na monarquia, dessa monarquia absolutista. A mesma monarquia que em tempos passados produzira o Rei Sol, Luís XIV, que declarara que o Estado sou eu. Ele era o monarca, ele governava, ele mandava, ele detinha o poder. Mas com todas essas mudanças, revoluções industriais, ele foi perdendo esse poder. E a legitimidade da Assembleia Nacional, vamos verificar essa legitimidade constituinte. Observe aqui, ó, o rei estava fragilizado. Ele estava fragilizado. Ele reconheceu a legitimidade da Assembleia, essa Assembleia Nacional Constituinte. Vamos verificar. Esta, em agosto de 1789, libertou os camponeses do controle senhorial e acabou com os privilégios da nobreza e do clero. Eram o fim do regime feudal. No mês de agosto, foi proclamada a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, que consagrou uma série de princípios liberais. Aí começou as modificações, o favorecimento à classe trabalhadora. Vamos verificar de que forma decorreu todas essas mudanças depois da Declaração dos Direitos Humanos. Vamos verificar aqui. A Revolução Francesa, ela ficou conhecida como a Grande Revolução. Seus feitos se espalharam pelo mundo, suas ideias ainda dominantes na sociedade contemporânea. E o surgimento da sociologia. Em meio a essas mudanças, contexto social se transformando, grandes revoluções acontecendo. Vamos verificar como é que ficou esse surgimento da sociologia. O quadro de frustração já existia. Trabalhador frustrado. Provocou uma série de revoltas e aprofundou o caos social e o conflito aberto entre burguesia e a classe operária, que ele se sentiu explorado, trabalhavam 16 horas, não tinha todos esses privilégios, esses princípios liberais, que agora há pouco eu falei com relação aos direitos humanos. E nesse ambiente de lutas pela direção da sociedade entre burguesia e proletariado, que cresceu o interesse pelo estudo da vida social. Então, surgiram dois grupos de intelectuais, que nós abordamos em outras unidades, Émile Durkheim, Marx. Vamos verificar, eu peço que vocês anotem aí todas essas observações. Os pioneiros, que agora há pouco eu estava falando, esses pioneiros da sociologia e os adeptos dos ideais da nova classe dominante, a burguesia entre eles estão, como eu falei agora há pouco, Émile Durkheim, Augusto Comte. Eles dirigiram seus estudos para preservar a nova ordem e reorganizar a sociedade e manter o controle social. Então, em meio a
todas essas disfunções sociais que estavam acontecendo, Émile Durkheim e Augusto Comte começaram a fazer suas pesquisas para tentar uma resposta, para tentar resolver e trazer uma solução para reorganizar novamente todo o processo social. A sociologia tem como preocupação estudar a vida social. Este é um dos objetivos da sociologia, estudar a preocupação da vida social. Por exemplo, estilo de vida urbana. Lembra que nos slides anteriores eu falei com relação à mudança, à migração do êxodo rural para a cidade. O estilo de vida urbana é diferente da rural, e eles começaram a desenvolver todos esses estudos. Os problemas sociais decorrentes da urbanização acelerada, comportamento, não tem como ser diferente. Quem mora no campo, quem mora na cidade, o comportamento, estilo de vida é totalmente diferente. Indivíduo nas grandes cidades, os movimentos sociais, entre outras coisas. São também objeto de estudo da sociologia as instituições que se modificaram ou surgiram com o desenvolvimento das sociedades industriais, como a família, a igreja, o sindicato, partidos políticos, e tudo isso vai ocorrendo as mudanças. E eles fizeram um levantamento para estudar todas essas modificações e, de acordo com o que ia surgindo, as classes, família, igreja, sindicato, eles iam aprofundando seus estudos. E o funcionalismo? Vamos verificar o que é esse funcionalismo. O funcionalismo é um ramo da antropologia e das ciências sociais que procura explicar aspectos da sociedade em termos de funções realizadas por instituições e suas consequências para a sociedade como um todo. O funcionalismo está sempre aliado à sociologia. E o materialismo dialético. Vamos verificar essa concepção filosófica, cuja defesa é a de que o ambiente, o organismo e fenômenos físicos tanto modelam os animais como os seres humanos, sua sociedade, sua cultura, quanto são modelados por eles. Então, hoje nós vivemos em processo de transformação diária. Tudo que está à nossa volta, que está se modificando, também nos afetam. E nós somos também modificados, somos transformados com o passar do tempo. A cura da sociedade. Este era um dos objetivos de Émile Durkheim e Augusto Comte também. Eles estudavam, eles aprofundavam suas pesquisas para que eles pudessem estar descobrindo como deveria ser curada a sociedade, que medicamento poderia ser feito para curar a sociedade. Vamos lá. Durkheim tinha uma visão positiva da sociedade industrial e buscou o entendimento dos problemas sociais para corrigi-los. Sua preocupação era o bom funcionamento da sociedade, com a ordem e o controle social. Para ele, a sociologia tinha por finalidade não só explicar a sociedade, como também encontrar remédios para a vida social. Vocês podem estar buscando aqui, pessoal, essa referência de Costa, 1987, a página 53, que vocês vão ter o contexto desse texto aí. E a teoria funcionalista, vamos verificar. Agora, vamos verificar que remédio, né, tem para que haja o tratamento da sociedade. O remédio da teoria funcionalista era algumas reformas. Vamos verificar que reformas são essas. E eu peço que vocês anotem o que nós estamos vendo nesse slide aqui. Uma cesta básica, um pequeno aumento salarial, diminuição da jornada de trabalho, entre outras coisas, ou seja,
uma pintura, um reboco nas rachaduras da sociedade, das paredes, uma troca de telhas, mas sem mexer na estrutura da obra. A propriedade privada, que ocasionava o enriquecimento de poucos e a miséria de muito. Nós sabemos que para ser feita uma reforma, não basta só uma pintura. Se a estrutura da casa está comprometida, o que precisa ser feito? Refazer aquela estrutura, modificá-la e aí sim fazer o restante da casa, as paredes, trocar todas as telhas. Não basta só trocar uma telha que está rachada. Se todas estão comprometidas, então vamos fazer o serviço completo, vamos modificar tudo. Então, por funcionalismo, ele via desta forma. E o materialismo dialético? O materialismo dialético foi concebido por Karl Marx e Friedrich Hegel. Esses dois pensadores preocupavam-se com os efeitos da Revolução Industrial, que aumentou a produção das riquezas de forma extraordinária e também acarretou a miséria de milhões de trabalhadores. Aqui tem mais uma referência pró-funcionário, página 31, que vocês podem estar aprofundando as leituras de vocês nesse texto aqui que Marx se apresenta. E a escola nova, o centro do pensamento de John Dewey. A escola ela é vista como fator de desenvolvimento. Olha só aqui, fator de desenvolvimento social e de democracia. A escola precisa ser democrática em todos os sentidos, inclusive na escolha dos seus gestores, todos têm que estar participando. Professores, comunidade, a família, todos precisam estar. Não basta indicar um gestor para a escola, é preciso que todos possam estar participando, porque se for só indicação, aí ela deixa de ser democrática nesse sentido. Vamos verificar as ideias de Dewey. Foram trazidas para o Brasil por Anísio Teixeira, um dos maiores educadores do nosso país. Pesquisa também as teorias, as concepções, as pesquisas de Anísio. A educação como fator de progresso econômico é materializada na teoria do capital humano e desenvolvida por Theodor Schultz. Então, vocês podem observar que os autores trouxeram suas contribuições, trouxeram suas pesquisas para que houvesse uma modificação. E aqui a teoria do capital humano é um conjunto de capacidade de conhecimentos e competências. Olha aqui, capacidade de conhecimentos, competências e atributos de personalidade que favorecem a realização do trabalho de modo a produzir o valor econômico. Não basta ter a competência, tem que ter habilidades para desenvolver qualquer processo de trabalho. E a escola tem que ter essa visão, desenvolver nos seus alunos competências e habilidade para que ele possa produzir de forma que venha consolidar tudo que ele tem aprendido. E a teoria do capital humano afirma também que os indivíduos têm acesso à escolarização formal. Aqui, ó, tornam-se mais capacitados para o trabalho. Em decorrência disso, tornam-se mais produtivos, porque adquiriram, por meio da educação, olha só, conhecimento. Competência, pessoal, é o conjunto de conhecimentos. Para que eu possa desenvolver alguma habilidade, eu preciso ter esse conjunto de conhecimentos, que é que ele afirma, intelectual e habilidade. Tem que ser hábil para desenvolver qualquer processo de trabalho. Estará preocupada, assim, com a formação de indivíduos. Esta é a preocupação da escola, indivíduos dotados de habilidades necessárias para o aumento
da produtividade dos lucros. E ela reforça também, essa teoria reforça que alguns princípios liberais, como por exemplo, o individualismo e o direito à propriedade, reforça também o espírito de competição entre pessoas, passando a ideia de que os vitoriosos na vida foram aqueles que se esforçaram, portanto, merecem seu local privilegiado. Não basta a escola apenas capacitar aqueles que são mais dotados de conhecimento. Hoje a escola, quando ela recebe seus alunos, ela não recebe os alunos com o mesmo nível de conhecimento. Por quê? A criança ela é criada em lares diferentes. A educação de um lar ela não é a mesma de outro. Então, mesmo assim, por essa diferença, quando a criança vem para a escola, o professor tem que ter esta visão, que os alunos não são iguais e que eles aprendem diferente. Tem aluno que aprende mais rápido, tem aluno que o professor precisa explicar 2, 3 vezes e ainda assim o aluno não consegue. O professor precisa dar uma maior atenção também a este aluno. Não basta ele dar atenção àqueles que desenvolvem as atividades mais rápidas, que conseguem trazer um feedback mais rápido. É preciso ele também trabalhar em cima desses alunos, porque eles fazem parte deste contexto. E a escola precisa preparar o indivíduo para o desenvolvimento social também. Vamos lá verificar. O liberalismo defende a sociedade, olha como ele vê, ele defende a sociedade dividida em classe. Sociedade dividida em classe. E justifica que o acesso à posição social favoráveis depende do esforço de cada sujeito, uma vez que as oportunidades são dadas a todos. Todos têm oportunidade, não é isso que diz a lei? Todos são iguais perante a lei. E todos têm direito a uma boa educação, têm direito à saúde, têm direito à moradia. Mas nós sabemos que muitos ainda estão alheios a esses direitos. Vamos lá aqui, a aplicação dos princípios liberais. Olha como ele vê aqui essa aplicação. A educação, ela seria instrumento importante para o desenvolvimento máximo das potencialidades, aptidões de cada indivíduo. A igualdade jurídica, observe aqui essa igualdade jurídica, seria assegurada a todos. Todos são iguais perante a lei, é o que diz a nossa lei, todos. Então essa igualdade se refere à igualdade jurídica, impedindo os privilegiados de nascimento e de credo, livres, iguais, constitucionalmente, todos os indivíduos poderiam desenvolver seus talentos e competir entre si. E o capitalismo é a realidade social. E a realidade social, vamos verificar essa realidade. Embora vivendo crises econômicas e políticas, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, quebra da Bolsa de Nova York, o capitalismo, ele seguia progredindo, alterando a realidade social em busca de lucro. Estava acontecendo todas essas crises, Primeira Guerra Mundial, Revolução da Rússia, quebra da Bolsa de Nova York, mas ele continuava na sua produção, ele continuava desenvolvendo, continuava produzindo, porque ele precisava trazer esse desenvolvimento. Então, estava acontecendo todas essas disfunções, mas o capitalismo não podia parar, as indústrias não podiam parar por causa de todos esses movimentos sociais. A escola e a formação de um novo homem. Vamos verificar como que seria, em meio a todas essas modificações, como que a escola deveria trazer uma nova formação. Dewey, ele via a escola da seguinte maneira, que a escola deveria oferecer um processo educativo vivenciado em uma nova escola, pautada
nos valores democráticos, a liberdade, a escola. Rubem Alves, inclusive Rubem Alves até faleceu, eu sugiro que vocês leiam alguns livros, ele diz que a escola não é gaiola e alunos não são pássaros engaiolados. O que ele quer dizer? Que os alunos, a escola tem que dar asa para esses alunos precisam voar. Democracia, democracia. As práticas democráticas deveriam ser observadas na relação professor e aluno. O professor precisa ter uma relação de respeito com seus alunos, o professor precisa valorizar o conhecimento de cada aluno, o professor precisa entender que a construção do saber ela não é igual, ela é diferente, os alunos não aprendem da mesma forma. Ele mantendo esse nível de relação, ele vai ter um feedback mais satisfatório. No material, olha só, no material didático utilizado, nos métodos pedagógicos aplicados, para que eu possa entender e eu possa ter um feedback satisfatório dos meus alunos, eu preciso favorecer essa democracia ao meu aluno. Meu aluno é livre para expor o seu conhecimento. O professor, ele não é o detentor do saber, ele nunca vai ser o detentor do saber. Ele vai ser um mediador desse conhecimento que o aluno já traz com ele. Vamos lá para o próximo. A escola nova e os profissionais. A escola nova, ela requer trabalhadores em educação bem preparados. O educador deve ser sensível, como eu falei agora há pouco, e motivar seus alunos. Então, como vocês observem, o educador ele precisa motivar seus alunos, senão ele não vai construir a satisfação que ele pretende com seus alunos. Vamos verificar aqui o próximo. É o conceito de mais-valia. Como nós já verificamos em outras aulas anteriores, o conceito de mais-valia é a carga horária trabalhada além das suas, como eu já dei um exemplo, você trabalha 8 horas, você trabalha mais 8, 16 horas, você vai receber pelo que você trabalha 8 horas, não pelas horas que você se dedicou, além daquelas horas que você recebe. Ou seja, vai favorecer quem? Ao capitalismo. Você vai trabalhar horas além da sua e você só vai receber as horas que você trabalha mesmo com registro. Vamos verificar aqui o próximo. Nesta aula nós veremos, como vocês já verificaram, né, que foram outros conteúdos, né, a primeira, deixa eu ver, veremos duas teorias na perspectiva crítica da educação. A primeira, como vocês já verificaram nas aulas anteriores, a primeira é a educação como reprodutora da estrutura de classe. E a segunda é a educação e a classe como elemento de construção da contra-hegemonia, uma contribuição do pensador marxista italiano Antonio Gramsci. E aqui nós temos também Lois, né, que ele é francês, que ele foi um professor universitário, militante do Partido Comunista e tornou-se um dos seus principais estudiosos do marxismo. Como entender o Estado capitalista? Marx ele entendia o Estado capitalista como um conjunto de órgãos de instituições. Por exemplo, exército, a polícia, a administração do governo, a justiça, entre outras coisas, ele via nesse sentido, que tem como função assegurar a conservação e a dominação e a exploração da classe burguesa sobre a classe operária. E a burguesia é a classe proprietária, ou seja, a burguesia ela é dona de tudo. Construiu as indústrias, ela é dona de tudo. Ela mantém todo o processo, toda a autonomia e o controle e gerenciamento de tudo. E aqui as forças progressivas do Estado devem ser chamadas somente em casos extremos, ou seja, a justiça, a polícia só pode ser chamada em casos extremos, quando a força do convencimento já não consegue resolver, então é preciso ser chamada a polícia para que ela resolva. E a definição de ideologia, né, que é um conjunto de ideias, ou seja, pensamento de pessoas, de um grupo individuais, e a ideologia ela pode estar ligada às ações políticas, econômicas e sociais. O conceito ideológico de Marx, ele ligava ideologia ao sistema teórico, políticos, morais e sociais. E de acordo com Marx, a ideologia da classe dominante tinha como objetivo manter
os ricos no controle da sociedade. A ideologia é uma falsa crença. Marx se entendia como uma falsa consciência de relações de domínio de classe. A burguesia utilizava a ideologia burguesa para impedir que as classes trabalhadoras entendam como se dá a relação da exploração. Então, eles não queriam que eles entendessem. Então, eles usavam dessa força, desses pensamentos ideológicos, para coibir, né, o avanço do trabalhador, que ele viesse a entender que ele estava sendo explorado. O papel da escola. A escola tem um papel central, né, entre os aparelhos ideológicos, segundo Althusser, por vários motivos. Primeiro, porque os indivíduos passam boa parte de suas vidas na escola. De fato, nós passamos boa parte da nossa vida na escola. Então, é na escola que nós adquirimos conhecimento social, político, religioso, e isso daí faz com que nós venhamos avançar como pessoas. E nossos conhecimentos vão se alterando. Gramsci, né, ele diz o seguinte, ele é um dos pensadores do marxista italiano, natural da Sardenha, mudou-se como jovem para Turim, na região industrial desse país. E ele ajudou a fundar o Partido Comunista Italiano. Vamos verificar que a visão de Gramsci, tanto o Estado como a sociedade política, como a sociedade civil, compõem toda a superestrutura. E nos diversos fóruns da sociedade civil, sindicatos, partidos políticos, associação de classe e comunitárias. A interferência do trabalho humano na natureza. Então, o homem passa a produzir seus produtos, seus alimentos, né, e descobre a agricultura e passa a criar os animais e assim as atividades de pesca, caça, coleta de alimentos deixam de ser sua principal fonte de alimento. O homem larga a vida nômade e passa a ter uma outra vida sedentária. E isso causa uma revolução na sociedade humana e na sua forma de existir. Vamos lá para o próximo. E aqui o trabalho era realizado de forma cooperativa, ou seja, tudo que eles produziam, eles dividiam entre si. Não era individual esse trabalho, era um trabalho coletivo, era um trabalho a nível de cooperativa. Toda a produção era dividida na comunidade. E retomando a história, com o fim do Império Romano, uma nova forma de produção de bens passa a ser dominante. Trata-se da produção feudal. Na sociedade feudal, a exploração do trabalho escravo dá lugar à exploração do trabalho sérvio. A relação social do modo de produção capitalista. O capitalismo é uma forma de produção de bens, como nós já estudamos em outras aulas, né? E ele se apoia na propriedade privada e na exploração do trabalho assalariado. A forma de produzir bens no capitalismo é bem diferente, por exemplo, na forma desses bens eram produzidos nas sociedades primitivas. E o trabalhador alienado, como nós já verificamos em outras aulas, né, o trabalhador alienado pela burguesia criou condições, o trabalho alienado criou condições para reforçar a alienação. A anulação da personalidade, ou seja, uma pessoa alienada, ela perde a sua personalidade. Ela é conduzida por outro, ela deixa de ter esse individualismo. E o objetivo da produção capitalista é a obtenção do lucro, como você já sabe, o capitalismo ele visa o próprio lucro. E o Taylorismo é uma concepção de produção baseada em método científico, organização de trabalho, desenvolvida pelo engenheiro Frederick Taylor. Taylor ele publicou seus princípios na administração, obra na qual ele expôs seu modelo. A partir desta concepção, o trabalho industrial foi fragmentado. Cada trabalhador passou a exercer sua atividade específica, ou seja, não existia uma atividade... Eu falei em outras aulas, uma linha de produção, quem aperta parafuso só vai apertar parafuso, não vai fazer outra atividade, ele foi condicionado a fazer aquela atividade somente. E Henry Ford foi um estudioso também da administração capitalista. Ele utilizou, os métodos administrativos utilizados por ele foram conhecidos como Fordismo, que é o nome dado ao modelo de produção
automobilística em massa, grande indústrias que produziram muitos carros, e hoje nós continuamos com grandes indústrias, com muitas produções de carro, se deu pelo estudioso Henry Ford. E as práticas administrativas, o sistema escolar, as modernas escolas privadas instauraram relações entre capitalismo e o proprietário e os professores. E os professores venderam o seu trabalho a nível de carga horária. Então, o professor ministrava 2 horas de aula, ele tinha um valor específico por aquelas 2 horas de aula, 1 hora de aula. E hoje nós trabalhamos também a nível de hora-aula, né? Continua esse processo de hora-aula, só que com outros valores e que não são os mesmos, modifica de cada instituição. Todas essas escolas, incluindo as redes públicas, organizaram-se com um currículo de uma linha de montagem, com os alunos passando de disciplina para disciplina, de mestres para mestres, até desembocarem em uma secretaria onde obtém suas notas e certificados. E aqui, pessoal, tem uma frase de Paulo Freire que ele diz o seguinte: se educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade não muda. Essa é uma frase de Paulo Freire muito conhecida. A sociedade só vai ser totalmente modificada através da educação. Não dá para separar sociedade e educação. Ambas têm que estar juntas. É pela educação, é na educação, é no contexto educacional que os indivíduos são transformados, são moldados. E eu quero aqui, pessoal, agradecer, nossa aula está encerrando. Eu agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos 8 unidades com vocês, foram 8 aulas, eu penso que foi muito bem aproveitada. Eu quero dizer a vocês que eu aprendi e muito, e eu quero aqui agradecer aos tutores, alunos, professores, coordenadores, ao pessoal do estúdio. Eu espero vocês na terça-feira, que nós vamos fazer uma revisão e boa prova para vocês. Essa revisão ela se refere a hoje, para vocês que vão fazer prova, mas amanhã eu estarei fazendo uma interatividade. A todos uma boa prova e um bom dia a todos. Fiquem com Deus.